comecei a trabalhar com o tema das fake news em 2017. A Poliana Ferrari estava escrevendo um livrinho, era um livro bem pequeno, agora ele está reeditado e aumentado, sobre como sair das bolhas, e ela pediu que fizesse o prefácio. E aí eu comecei a trabalhar a questão no final de 2017, e escrevi o prefácio. Foi quando eu me dei conta, não é, de uma coisa que eu tenho repetido muito, que eu chamo o anticlímax das redes sociais. Porque tem uma história rápida, breve, mas é uma história que começa com uma crença eufórica nas redes sociais e elas gradativamente chegam à condição atual, que é uma condição de anticlímax em alguns países muito forte, como o Brasil. Então, logo depois, em 2018, eu organizei esse livro aqui, como é que ele chama? Ai, agora vai ser tanto livro aqui. Não, eu organizei um livro sobre cacofonia nas redes, né? 2018. É do meu grupo de pesquisa, e aí eu resolvi escrever um artigo. Mas nós estamos na época das eleições, 2018, não é? As redes pegaram fogo, e vinham artigos que não acabavam mais. Não dá para comparar com o GPT agora, não é? Porque agora virou um dilúvio inacreditável. Mas artigos que não acabavam mais, e aí meu trabalho começou a crescer e virou um livrinho. A pós-verdade é verdadeira ou falsa. Bom, a partir daí, fiquei vendida para o tema, né? Então, eu vou enumerar aqui algumas coisas que eu já publiquei sobre o tema de 2018 para cá. Em 2020, por exemplo, fui convidada para a revista Verbo e escrevi um tema, a semiótica das fake news. Escrevi um artigo. Ele está nas redes, chama Verbo, Cadernos de Pós-Graduação, é muito fácil encontrar, é só colocar Lúcia Santaella, Verbo e pronto. Aí, em 2021, o tema foi crescendo, a gente sabe, não é um tema que cresceu de 2018 para cá. Em 2021, eu resolvi enfrentar a questão da mentira. E aí veio esse outro livrinho. Mas, junto com esse livro, em 2021, comecei a ser muito procurada, né, a convite para publicar textos sobre o tema. Então, eu publiquei na TechCogs, que é a revista da qual eu sou vice-diretora científica, um número inteirinho sobre deepfake. E lá eu fiz o dossiê, fiz a entrevista, e lá escrevi, junto com um aluno da pós, um texto sobre deepfakes na perspectiva da semiótica. 2022, aí eu fui convidada pela revista de jornalismo da ESPM, que é uma revista coeditada pela Universidade de Chicago, e publiquei um texto, A Voragem da Desinformação. Aí está saindo, saiu ontem, impresso, já está no... Desculpe colocar tudo isso, mas não legitima a minha palestra aqui. A minha palestra não está saindo do nada. Eu venho trabalhando realmente no tema, porque eu acho que é um tema desafiante e que nós, intelectuais, temos que responder de uma maneira ou de outra, e inclusive teoricamente, para uma melhor compreensão da questão. Então, agora, em 2023, ontem saiu impresso um livro que eu organizei, que se chama Flagelos da Desinformação. E nesse livro tem um artigo meu
sobre, bem longo, definir desinformação é preciso. Isso foi instigado, inclusive, por uma matéria da revista de pesquisa da FAPESP, uma matéria que dizia o seguinte, que a noção de desinformação ela é tão ambígua e tão dispersiva que dificulta a possibilidade de combatê-la. Então, eu escrevi esse artigo, me deu muito trabalho, mas, enfim, está lá. E agora, no Prelo, eu tenho um outro artigo que ainda não saiu, que vai ser publicado num livro da Unicamp, que se chama O Dilúvio da Desinformação, Suas Razões e Consequências. Gente, tudo isso regado à semiótica. Mesmo quando eu não falo a palavra semiótica, meu pensamento ele é marcado, não necessariamente pela aplicação de conceitos, mas ele é marcado pelo pensamento de Peirce, que funciona como uma lógica, um mapa cognitivo. Então, eu acho que a semiótica de Peirce é, sobretudo, um mapa para a cognição. Então, e que, inclusive, incrementa a nossa cognição. Então, é só agora que eu vou entrar no tema que me deram. Então, a intenção dessa minha apresentação é justificar e discutir, não é? Discutir de maneira justificada por que a semiótica nos ajuda a compreender a desinformação. E também as fake news e deepfakes. Eu considero tanto fake news como deepfakes como subcategorias da desinformação. Desinformação é mais um. Eu vou tocar nisso, uma discussão um pouco mais aprofundada daqui a pouco. Então, como nós já sabemos, há várias semióticas. Isso a gente precisa esclarecer. Quando a gente fala de semiótica, a primeira coisa que eu pergunto é de qual você está falando? Que são vários. E é importante, não é, começar com isso, embora todas as correntes semióticas persigam o mesmo objetivo, ou seja, compreender como funcionam as linguagens e a que fins elas se prestam, os modos pelos quais cada uma das semióticas realiza isso é distinto. Então, nós temos a semiótica, eu gosto de chamar a semiótica de Peirce de uma semiótica filosófica. É assim que ele colocaria a semiótica dele, porque ela está no centro de um edifício filosófico e a semiótica ocupa o coração desse edifício. Depois tem semiótica da cultura, que até hoje ela está bastante ativa na Estônia, no centro de Tartu. É muito interessante. Depois tem as semióticas discursivas, a que é mais conhecida é a de Greimas, que daí ela se disseminou em recriações posteriores. Bom, a que eu pratico, sou bem clara, embora tenha passeado pelas outras, não é que eu conheci antes da semiótica de Peirce, felizmente, eu conheci antes. Porque se tivesse conhecido depois, eu não sei se eu teria me dedicado tão profundamente a elas como me dediquei na juventude. Bom, a teoria do Peirce, a semiótica, ela é abstrata em geral, ela é tão abstrata quanto qualquer reflexão filosófica. Mas ele, além de tudo, é um lógico. Então, os conceitos são muito abstratos e gerais. Mas, quando eles são bem absorvidos, eles são capazes de nos dar
possibilidades de aplicação e de interpretação que eu acho bastante eficazes. Porque conceitos não são pássaros voando na estratosfera. Os conceitos são importantes como orientadores do pensamento. Os conceitos, eles dão munição para a nossa capacidade de interpretar a realidade. Não é? Por isso que a gente, conforme a realidade vai ficando mais complexa, nós temos que selecionar teorias e conceitos que são mais poderosos, né? Porque é o que está acontecendo agora. Bom, a gente sabe, os que são alunos do Daniel e da Jeane, desculpem a redundância, porque eles devem já ter passado isso para vocês. Mas como há outras pessoas aqui assistindo, eu me vejo na obrigação de entrar um pouquinho numa espécie de propedêutica dos conceitos. A apresentação dos conceitos, que é abstrata, ela sempre fica assim, cria uma certa dificuldade de compreensão. Mas como eu vou aplicar esses conceitos durante a apresentação, então tenho só esta paciência inicial, porque outro dia eu escrevi um livro sobre moda como sintoma da cultura, e ele começa com um capítulo, no primeiro capítulo, apresentando os conceitos de Peirce, e aí eu dediquei o livro ao meu irmão. Aí eu perguntei para ele, que é um grande costureiro, e eu perguntei para ele, leu o livro? Ele disse, não, muita semiótica. E não leu o resto do livro. Eu falei, vai para os outros capítulos, por favor. Então, é a mesma coisa que eu estou pedindo para vocês. Então, eu não posso dispensar essa apresentação. Mas, para falar de signo, não é? A primeira coisa que a gente tem que prestar atenção é que, para Peirce, para nós, né, o que o Peirce chama de signo, que é uma palavra que assusta um pouco as pessoas, ou não apenas assusta, como confunde, porque imaginam que é signo da linguística, não é, ele tem uma concepção diferente, mas não dá para a gente falar da semiótica sem passar um pouquinho pela fenomenologia. Porque a base, não é, de todo o pensamento de Peirce, e ele levou 60 anos para acreditar nessa base, que é a da fenomenologia, que são as célebres categorias primeiridade, segundidade, terceiridade. E aí, então, a primeiridade está ligada às ideias de possibilidade, incerteza, indeterminação, frescor, originalidade, sentimento e qualidade. Então, tudo que diz respeito a isso estaria no plano da primeiridade. Elas são universais, elas estão em todos os fenômenos. Eu ainda não consegui encontrar um fenômeno, conforme a gente vai entrando em outras áreas de conhecimento, que não tenha sua base, ou seja, onde as categorias não se apresentem. Elas são muito gerais, finos esqueletos do pensamento, diz Peirce. A secundidade está relacionada às ideias de existência, fato, aquilo que acontece, que é dual, né? Por isso que é secundidade. Aqui e agora, ação e reação, esforço e resistência, conflito, luta, surpresa, dúvida. E a terceira categoria, que é genuinamente triádica, ela aparece nas ideias de lei, de hábito, de convenção, de tempo, pensamento, inteligência e aprendizagem. Então, a forma mais simples de terceiridade está na noção de signo. Isso é muito importante, porque a terceiridade é uma categoria da continuidade. A noção de signo é a forma mais simples para a gente entender
o que é a categoria da terceira idade. Então, é aí que a gente entra mesmo no universo da semiótica. Embora o Peirce tenha dado esse passo, que eu considero assim um passo pulo do gato, porque ele reconsidera as categorias de primeira idade e de segunda idade como formas de quase signo. Ou seja, um mero sentimento, ele já é um quase signo. Ele é quase... Bom, mas eu não vou ficar desenvolvendo muito profundamente isso, senão a gente não entra no nosso tema. O que a gente precisa guardar, por enquanto, é que a categoria da secundidade é dela que nasce a indexicalidade, que é importantíssima para a gente considerar o tema das fake news e deepfakes. O problema da indexicalidade. Ao mesmo tempo que eles são signos verbais, imagéticos, portanto, eles também entram na categoria da terceira idade. Então, mas o que é? Vamos definir, então, o que é o signo, uma definição bem geral, não é? Para funcionar como signo, a relação ternária, signo, objeto, interpretante, não é? Parece simples, mas não é. Relação signo, objeto, interpretante não é simples. É uma malha, porque o signo representa algo que está fora dele, mas, ao mesmo tempo, o que determina o signo, a fonte da semiose, está no objeto do signo. É ele que impulsiona o signo. Então, aí a gente já tem um movimento de vai e vem. E aí, como ele representa esse objeto que está fora dele, ele produz na mente do primeiro intérprete que ele encontra, ou de todos os intérpretes que ele encontra, uma interpretação que não é outra coisa senão outro signo que se produz na nossa mente. Esse é o esquemão. Vamos ver se as coisas ficam um pouco mais claras agora que a gente vai entrar na discussão. Eu começo a discussão das fake news e verdade factual ou indexical. Então, vamos primeiro analisar a função indexical. Não é? Como é que o signo indexical opera nas fake news. Tá? Então, vamos lá. Vou falar um pouquinho aí, vou fazer uma introdução contextual das fake news, antes da gente entrar um pouquinho nessa discussão da verdade factual. Então, os dois termos, fake news e pós-verdade, explodiram em 2016. Depois que Trump foi eleito e houve a aprovação do Brexit nos Estados Unidos. 2018, no Brasil, a questão ferveu, né? Eu já falei na introdução. Então, fake news significa notícias falsas. Aliás, fake é feito para enganar. Nesse sentido de falsa, é porque ela é feita para enganar. Tanto é que se fala muito em fake, isso é fake, que ele não é original, muito empregado no campo da arte, etc., durante algum tempo, porque agora, não é? Durante o século XX, essa ideia da originalidade foi bastante questionada, não é? Com a reprodutibilidade técnica, etc. Então, feita para enganar. Mas o que é importante, a gente levar em consideração imediatamente
é que a pós-verdade não significa que a verdade deixou de existir, né? Aqui eu trabalho ainda mais profundamente do que aqui, essa questão. Não significa que ela não existe mais, significa que ela não importa mais, mas num campo específico, que é o campo da política. Porque ela continua importando na filosofia, ela continua importando na ciência, etc. Mas não é esse o nosso tema. Nosso tema agora é entender. Para entender fake news, nós temos primeiro que esclarecer semioticamente o que são notícias. Não é? A notícia é uma transmissão por algum tipo de meio, do boca a boca, panfleto, jornal, rádio-jornal, telejornal, redes sociais digitais, de algum acontecimento, evento, fato, situação vivida em quaisquer esferas da realidade. Bom, claro que os jornalistas não gostam dessa definição, mas a gente vai ver já já por quê. Então, para ser notícia, o acontecimento precisa ser veiculado. O que a gente tem é um acontecimento. É o objeto do signo. Algo aconteceu. Mas, para ele ser conhecido, ele precisa, o acontecimento, ser traduzido em linguagem, em signo, que é a notícia. Só são notícias quando os fatos são devidamente investigados e registrados em linguagem, que é a responsabilidade do jornalista. E eles são, então, transmitidos em domínio público, que é a responsabilidade da instituição jornalística. Então, a gente pode ver que há aí uma diferença que a gente tem que fazer entre aquilo que quer se mostrar como notícia nas redes sociais ou em qualquer outro meio e aquilo que efetivamente é notícia porque passou por um processo investigativo daquilo que aconteceu e que a notícia veicula. Então, olha só o que eu fiz aqui. Então, o acontecimento ocupa a posição do objeto do signo. A notícia é o signo. Porque o signo se refere ao acontecimento. Ou a situação, o contexto, não é, do acontecimento. Então, a investigação desse fato implica penetrar atentamente no contexto do acontecimento. Claro que contexto é muito amplo. O jornalista vai, e assim é quando a gente faz uma pesquisa, a gente avança na medida em que aquilo é capaz de responder o que nós chamamos de investigação, para dar alguma veredicção à notícia. Bom, aqui deixa eu explicar para vocês, porque a próxima conferência, palestra, vai ser de um professor da USP, que eu conheço. Ele tem muita relação com Humberto Eco, mas também com a teoria greimasiana. O termo veredicção, ficou claro o que eu falei? A notícia é o signo. Ela explora o objeto, que é o acontecimento, que só chega a nós quando é traduzido na notícia. Vocês já viram o filme Blow Up? Maravilha! Se o crime... Tanto é que se não existe corpo, não existe crime. Já viram isso na investigação policial. Então, o crime só existe se ele é
no caso do blow-up, fotografado. Se não, o filme termina lindamente com um jogo de tênis sem bola. Não é, Antonioni? Maravilha. O jogo de tênis sem bola. Então, não tem notícia que não tenha como objeto algo que aconteceu. Né? Bom, então eu coloquei isso aqui, que eu acho que é uma coisa que eu pensei só aqui para fazer esse texto, escrever esse texto. A notícia tem que ter uma veridicção. Ela tem que ter um teor de verdade em relação àquilo que ela noticia. Bom, mas aí eu preciso abrir aqui um parênteses. O termo veridicção é um conceito empregado na semiótica greimasiana. E eles definem a veridicção da seguinte maneira: a integração da problemática da verdade no interior do discurso enunciado, como a inscrição e a leitura, isso aqui é uma citação de Greimas, e a leitura das marcas da veridicção, graças às quais o discurso enunciado se ostenta como verdadeiro ou falso, mentiroso ou secreto. O que há, na verdade, é um crer verdadeiro, que deve ser instalado nas duas extremidades, entre o emissor e o receptor. Bom, só para simplificar, o problema da veridicção na teoria greimasiana, ela se dá no interior do discurso, que prescinde. Então, é um contrato entre o enunciador e o enunciatário que prescinde do objeto que está fora do discurso. Isso é muito importante, porque o sentido que eu estou dando para a veridicção aqui é diferente do sentido greimasiano. A notícia tem veridicção se ela tem alguma fidelidade com o acontecimento. Né? Então, claro que daí entra opinião e etc. A notícia não pode ser opinativa. Ela não pode se lambuzar em interpretações. Ela tem que ter alguma fidelidade, porque senão a gente não sabe mais, não é o que é notícia para diferenciar de fake news. Bom, então, eu estou modificando, espero que tenha ficado claro. Agora, o que acontece? Essa explicação que eu dei fica muito próxima da noção de verdade factual da Hannah Arendt, que, aliás, ela não leu Peirce, e, evidentemente, o Peirce também nem podia supor que uma Hannah Arendt ia aparecer no mundo, mas tem muita similaridade entre a noção de verdade factual da Hannah Arendt e aquilo que a gente chamaria, na semiótica peirciana, de uma relação indexical. A notícia realmente aponta para uma verdade que é a verdade do fato. Então, eu vou citar o que a Hannah Arendt fala de verdade factual. E ela chama atenção, antes dela definir a verdade factual, ela chama atenção para o seguinte: mesmo que admitamos que cada geração tem o direito de escrever sua própria história, claro, não admitimos mais nada além de ter ela o direito de rearranjar os fatos de acordo com sua própria perspectiva. Mas não admitimos o direito de tocar na própria matéria factual, que para Peirce é o objeto dinâmico, é o objeto
ao qual o signo se refere. Olha, então o que vem a ser matéria factual? Peirce nos ajuda a pensar. Porque para Peirce, os fatos existem. Por isso eles são fatos. Fatos têm existência. Eles ocorrem em um tempo e um espaço que lhes são próprios. O que acontece são eventos reais, que são datados e são localizáveis. Os fatos podem ser das mais variadas ordens. Não há classificação previamente estabelecida da natureza dos fatos. Como seres de linguagem que nós somos, nós estamos sempre enredados em uma malha semiótica. Nossa, ela é... Não tem, a gente está o tempo inteiro, qualquer pessoa que existe, porque nós somos seres existentes também, como os fatos existem, mas estamos rodeados por todos os lados, cima, embaixo, numa malha semiótica. Quando a gente fala signo, objeto interpretante, parece que é linear. Não, ela é pluridimensional. Então, o que acontece? Como seres de linguagem, sempre enredados. Mas os fatos se caracterizam como fatos porque acontecem no tempo e no espaço. É essa realidade que recebeu o nome de verdade factual em Arendt, e que pode muito bem ser traduzida semioticamente pela dose de verdade que um signo indicial pode conter. Mais recentemente eu tomei conhecimento de uma obra de autores lá, escandinavos, que se chama Post-Truth, Fake News and Democracy, Mapping the Politics of Falsehood. Os autores Farkas e Chu criticam e abandonam o conceito de verdade factual, porque discordam da posição de Arendt, de que a política, a posição dela é essa, a política não deve ser vista como criadora de verdades. Eu acho que ela tem uma razão suprema nisso. Se a gente for colocar na política a fonte da verdade, estamos frios, né? Porque a verdade ela é feita, a política existe um jogo, né? Inclusive um jogo de negociações que não implicam necessariamente a verdade. Porque se ela for muito verdadeira, ela já não é política. Então, o que a Hannah Arendt coloca? Não é a política a fonte da verdade. Para ela, a referência da verdade está em outro domínio. Ou seja, domínios externos àquele da política. Ou seja, na verdade factual do jornalismo. Portanto, ela é uma grande defensora da tarefa do jornalista. Bom, mas aí o que os autores fazem? Desconsideram a verdade factual e aí eles reivindicam a centralidade do político, da verdade no político. Bom, eles apontam, aqui eu estou citando, uma cisão mais profunda entre as duas coisas, visto que consideram que o fazer político democrático não deve se basear apenas na racionalidade. Estou citando uma resenha que é feita do livro pela Lina Santos, tá bom? Então, mas ela está citando o livro.
não deve se basear apenas em racionalidade. Assim, eles justificam porque eles vão contra a noção de verdade factual da Hannah Arendt. E, portanto, deve ser capaz de abarcar diferentes construções do que seria verdade, que seriam a base do fazer político. Eles rechaçam, portanto, a ideia de uma verdade factual, visto que ela sempre dependeria de uma percepção subjetiva dos sujeitos. Negam a possibilidade de um ground, chão, estável e imutável sob a realidade social e defendem a possibilidade de múltiplos solos que instauram uma fundação precária e temporária. Eu estou citando isso aqui, inclusive mencionando este livro, para mostrar para vocês a falta que a semiótica faz. Quer ver? Vamos lá. Quantos pontos fracos existem nos argumentos dos autores? Aliás, a semiótica é ótima para isso. Como ela permite que a gente detecte algo, claro que não a semiótica sozinha, ela tem que ser alimentada por muitas leituras que a gente faz de outros autores, entenderam? Não é? Semiótica não é um abre de sésamo. Bom, olha só. De que racionalidade os autores estão falando? A notícia é puramente racional? De onde vem essa crença de que o discurso jornalístico é puramente racional? Aliás, eu não sei o que é um discurso puramente racional. A própria linguagem verbal não permite toda essa racionalidade. Senão, a lógica não teria criado outra linguagem. Aonde que o discurso jornalístico é inteiramente racional? Que baboseira é essa? Bom, mais do que isso, de onde vem a postulação de que a verdade factual depende de uma percepção subjetiva do sujeito? Perceber? Longe dessa dependência do caráter subjetivo, ora, eles estão negando aqui todo o trabalho investigativo do jornalismo. Não há jornalismo sem um trabalho investigativo. Então, o jornalista faz o que ele faz por uma opção puramente subjetiva. Vocês percebem que isso é uma bobagem? Não há situação puramente subjetiva, porque nós estamos sempre envolvidos num campo de forças que estão em jogo. Enquanto que a verdade factual, ela depende dos eventos de fato que acontecem. Existem e insistem. É isso que o Peirce coloca, que é uma maravilha. E que está muito ligado à psicanálise, o real na psicanálise. O objeto do signo, ele não apenas existe, como ele insiste, mesmo quando esse objeto é abstrato. Pior do que tudo isso, olha que horror agora, hein? Propor a possibilidade de múltiplos solos que instauram uma fundação precária e temporária é patinar no relativismo, caindo com ingenuidade justamente naquilo que eles tentam criticar, que é o falatório das redes sociais, onde brotam e se disseminam as fake news. Eu espero ter deixado claro. É melhor, portanto, que a gente fique com a verdade factual. Bem, em 2021, eu levei essa discussão um pouco mais longe, no livro De Onde Vem o Poder da Mentira. E eu brevemente retomei no artigo de 2023, que está sendo publicado agora, onde eu tentei explicitar o sentido de desinformação. Eu acho que essa explicitação do que se entende
por desinformação é muito importante, porque a palavra desinformação ela tem uma semântica muito dispersiva e fica difícil deter o vazamento incontido de significados demasiadamente vagos da noção de desinformação, o que torna muito mais difícil combatê-la do que sua companheira, a noção de fake news, contra as quais, para fake news, nós temos uma arma, que é a da verdade factual. Enquanto que desinformação é um termo muito mais amplo. Eu não estou recusando o termo desinformação. Mas nós temos que ver que, embora eu apoie os jornalistas que não querem chamar fake news de notícias, eu concordo, eu me ponho no papel deles, é mais fácil entender fake news, que é feito para enganar, do que desinformação. Porque o termo desinformação ele é muito amplo e ele abrange muito mais coisa do que meramente fake news. Eu vou voltar a isso no fim do meu texto, né? E outra coisa que eu notei, embora se faça a diferença entre desinformação, informação incorreta e desordem informacional, isso aqui não é outra coisa senão sintoma da impossibilidade de emoldurar o tsunami de mensagens enganadoras que indomesticavelmente correm pelas redes. Eu estou chamando a atenção a isso porque, em vez da situação melhorar, com a IA generativa ela está piorando. Bom, quando eles tentam fazer uma tipologia da desinformação, essa tipologia, se a gente compara com as tipologias de fake news, elas são muito semelhantes. Então, é certo que o termo desinformação apresenta um espectro de sentidos bem mais abrangente do que fake news, enquanto este coloca sua ênfase no ato de enganar. Ademais, desinformação é um fator explicativo da disseminação da falsidade, e não da sua fonte geradora, que reside justamente na produção semiótica de uma indústria disseminadora de signos que mentem. Então, agora eu vou entrar no nosso outro tópico. Nós já vimos o objeto do signo, verdade factual. Agora vamos passar um pouquinho para fake news como a realidade das fake news, da desinformação, das deepfakes, é uma realidade semiótica. Ninguém pode negar que elas são feitas de linguagem. Mas eu tenho... Olha, eu estou prestando atenção no tempo para que a gente não avance além da 1h30 e que eu não canse vocês do tempo que Daniel e Jane me deram. Fique tranquila, Lúcia, tá ótimo. Pode usar o tempo que você achar necessário, não se preocupe. Então eu não vou ficar correndo, tudo bem? Tá. Então, eu tenho cada vez mais percebido que a linguagem é tão constitutiva do humano que as pessoas falam de tudo menos da linguagem. Ela é o ponto cego da retina. Por exemplo, eu preciso vir aqui
como semioticista, lembrar que fake news, deepfakes, desinformação são feitas de linguagem. E por que a semiótica é importante? Porque ela nos ajuda a ler criticamente linguagem. Claro que as linguagens, isso também está no pragmaticismo de Peirce. As linguagens produzem efeitos no real. Mas que linguagens são essas? Que signos são esses? Que poder eles têm de produzir efeitos no real? Né? Então, eu vou entrar agora na... Então, não tem dúvida quais são os recursos de linguagem que são utilizados para a produção de fake news. Por que e como algo é considerado falso? Como fake news e deepfake são interpretadas? Quais são as consequências psíquicas e sociais da transmissão de informações falsas? Tudo isso é tarefa da semiótica. E eu digo para vocês que ela está preparada para responder isso. Como ciência da significação, da denotação e da interpretação dos processos de linguagem e de comunicação, ela nos oferece conceitos fundamentais. Só que, evidentemente, é preciso uma atividade heurística criativa, de leitura, não apenas dos conceitos, mas como eles se manifestam nas linguagens concretas. É aquilo que eu falei. Não é um passe de mágica. Tem que ter todo um trabalho, né, de conhecimento da própria teoria. Não existe nada mais prático do que uma boa teoria. E a gente tem que ter, né, porque existe uma espécie de preguiça do conceito, porque para que o conceito comece a circular na nossa corrente sanguínea, a gente precisa dedicar um pouco de tempo, a paciência, para poder absorver. Bom, qual é o caráter das fake news no seu papel de signos que agem na realidade? Elas variam. São vários tipos de signos. Quando a gente fala, fake news são signos, são vários tipos. Por exemplo, desde os rumores, boatos, fofocas, histórias e notícias. Alguns tipos de fake news têm uma aparência, inclusive, inocente, mas, no fundo, dissimuladora. Para lidar com elas, portanto, vejam, eu mostrei para vocês que o papel do jornalista é investigar o fato e traduzir em notícia que tenha uma fidedigna, né? Ela seja fidedigna ao fato. Ela tem uma veredicção. Agora, qual é o papel do semioticista? Ler, os ardis da linguagem, especialmente no caso das fake news. Portanto, para lidar com elas, é preciso todo um cuidado semiótico. Porque as linguagens, e é disso que as fake news tiram proveito, a linguagem verbal e qualquer outra linguagem é muito ardilosa. É preciso estar atento às astúcias da linguagem. Então, vamos ver de perto agora, mais de perto, algumas análises que eu fiz de tipos de fake news, que também servem para aquilo que a gente chama de desinformação. Porque, evidentemente,
Fake news produzem desinformação. Primeiro, signos de riso fácil. São as notícias paródicas produzidas como formas de entretenimento para provocar o riso. Nós temos que ter cuidado, porque nós nos tornamos cúmplices. Ridicularizar uma pessoa, levá-la a perder a dignidade, cancelar, isso tudo é fake. É fake. E a gente precisa aprender a detectar. 2, signos enganosos. Registro de fatos que deliberadamente ou não distorcem o que realmente aconteceu. Nessa categoria entram também signos ambíguos, que se voltam contra um assunto de modo oblíquo, bem dissimulado, contra um assunto ou pessoa. Aqui eu lembro um pouco a teoria de um outro semioticista, embora ele não se chamasse semioticista, mas ele é, Bakhtin, que naquele livro Marxismo e Filosofia da Linguagem, eles dizem que todo signo reflete, mas refrata. Traduzindo persianamente, reflete o objeto, mas refrata, porque o signo não é o objeto. Ele tenta ser, mas ele não é. Então, por isso que eu costumo dizer que o objeto do signo é o contexto. Porque tudo que existe, existe num contexto. E não é que a gente fala o objeto do signo, ele está lá plantadinho. O signo se refere a ele, indica, ou se presentifica, isso aí é uma outra questão, mas ele se refere a algo que existe num contexto. Então, por exemplo, todo esse meu discurso se refere a quê? Semiótica de Peirce e tudo o que rodeia, toda a bibliografia que eu li, já escrevi sobre fake news, deepfakes. Não dá para pegar na mão tudo isso, mas está funcionando como objeto de signo. O objeto num contexto que não está aqui na minha cabeça só, está nos meus livros, nos textos que eu publiquei, tudo que eu li. Percebem? Então, isso que a gente chama de objeto do signo, ele é sempre muito complexo. Então, vamos aí lembrar outra vez o Bakhtin, que é uma maravilha isso aqui. Em relação àquilo que ela se refere, a linguagem é sempre um duplo. E como duplo, há sempre um hiato entre o dizer e aquilo que é dito, sobre o qual se diz. Tem um hiato. Isso a gente percebe muito na fotografia. Uma enorme fidelidade ao referente, mas aquilo que se fotografa é sempre muito mais amplo do que o que cabe no enquadre da fotografia. A fotografia é o signo. Aquilo que ela fotografa, captura, é o objeto do signo. Tá? Bom. Então, até mesmo as falas mais bem intencionadas acabam por estar submetidas a uma certa refração. Quer dizer, distorção. É por isso que a gente sofre quando vai escrever. Porque parece que está
na nossa cabeça, a hora que você vai escrever, tem aquela distorção, não é, daquilo que a gente quer dizer. Bom, signos sensacionalistas. Matérias jornalísticas, muitas vezes corretas, são atrapalhadas pela falsificação. Sensacionalista. Então, a gente não pode recusar o fato de que o jornal precisa vender, ele tem competidores e ele usa muito o sensacionalismo, que é um tipo de fake. Signos, outro tipo, apressados e mal fundamentados. O jornalismo convencional também está povoado de notícias ou matérias mal fundamentadas, porque não passaram pela necessária verificação dos fatos. Daí, signos preconceituosos. Há mensagens, signos que são construídos com algum engenho para confirmar parcialidades e preconceitos. Outro tipo de fake news. Signos deslocados. Isso também serve para aquilo que é chamado de desinformação. Isso ocorre, deslocamento, por meio do falseamento do contexto, quando um conteúdo genuíno é inserido em um contexto falso. Depois, signos manipulados. A manipulação diz respeito a uma informação verdadeira que é falseada com a intenção de enganar os intérpretes. E, por fim, signos mentirosos, que são decididamente mentirosos. Quando a informação é deliberadamente fabricada com o intuito de desinformar para proveito próprio daqueles que o fabricam. Nesse ponto, nós alcançamos o sentido mais legítimo de fake news, enquanto os tipos anteriores vão gradativamente se aproximando da mentira. Não é? O signo mentiroso, ele leva à potência máxima das fake news. Ainda pior do que as fake news é a realidade das deepfakes. Enquanto as fake news têm, na sua grande maioria, uma natureza semiótica verbal, muitas vezes acompanhadas de imagens, as deepfakes fogem do domínio do verbal escrito para penetrar no reino da audiovisualidade e sonoridade, que é tomada como a sonoridade, como base do verbal audível. Tudo realidade semiótica. A deepfake é uma manipulação audiovisual que se baseia na tecnologia algorítmica para pôr uma pessoa falando palavras que ela nunca pronunciou e aquelas palavras correspondem ao movimento da boca e dos músculos, é que, por inteligência artificial, os músculos são todos mapeados e daí transpostos para o rosto de uma outra pessoa. É inteligência artificial. Então, mas para mapear os músculos do rosto, a inteligência artificial, ela trabalha com uma amostragem de milhares de bocas falando, de rostos falando, até chegar a uma adaptação perfeita. Então, o que acontece? O objetivo das deepfakes, ela trabalha com redes neurais artificiais, não é? Por isso que é deepfake.
não apenas porque chega a um nível muito profundo de enganação, mas também porque trabalha com redes neurais profundas. Então, ela cria representações e percepções alternativas e propositadamente falsas da realidade. Na sua primeira geração, as deepfakes apresentavam certas grosserias nos efeitos estéticos visuais. Com a sofisticação tecnológica crescente, os vídeos e áudios fakes passaram a responder com uma perfeição que dificulta a detecção de sua falsidade. Os primeiros procedimentos técnicos da IA, que eram empregados há poucos anos, tinham uma aparência ainda relativamente precária. Agora, os sistemas de IA generativo de imagens aumentam sobremaneira o caráter documental da imagem e vídeo. Não obstante, sejam documentações simuladas. Elas são simuladas, porque elas são criadas por inteligência artificial. Mas o efeito engana profundamente. Esses são os casos recentes da imagem do Papa, vestindo um capote da moda, o vídeo de Trump sendo preso, o rei Charles ostentando um chapéu russo e seguindo a ostensividade de tomar pessoas famosas. Porque não interessa pegar qualquer um. Qualquer um é qualquer um. Eles pegam pessoas famosas, daí provocam um efeito, não é, de confusão, confundem a nossa apreensão da realidade, dos fatos, com essas enganações. O instantâneo do presidente Macron na luta em um movimento de rua. Pode-se prever que os danos sociopsíquicos que esse tipo de deepfake pode provocar são imensuráveis. Por quê? Vou explicar semioticamente. Por que são imensuráveis? De acordo com a teoria da percepção de Charles Sanders Peirce, não somos imediatamente capazes de duvidar daquilo que vemos. Isto porque a visão e qualquer percepção é acompanhada indissoluvelmente por um julgamento de percepção que nos informa sobre aquilo que é visto. Nós não podemos duvidar daquilo que vemos ou percebemos. Caso contrário, viver seria impossível. Eu não posso duvidar que eu estou diante aqui do meu computador e que eu estou vendo essas imagens de vocês. Não posso duvidar. Porque a visão é imediatamente acompanhada por um julgamento de percepção que me diz sobre o que eu estou vendo. Mas isso tudo é muito rápido, é instantâneo. Ora, nós só podemos duvidar daquilo que aparece aos nossos olhos quando, por algum motivo, somos levados a submeter a percepção a um escrutínio crítico provocado pela suspeição. Por exemplo, quem já está trabalhando com imagem generativa é capaz de olhar para a mão do Papa e perceber, porque está trabalhando com imagem generativa, e percebe que a imagem generativa não trabalha muito bem com a mão. Não, olha que coisa estranha.
que será que a mão tem que dificulta tanto a produção da imagem generativa da mão? Então, aí eu fui observar a imagem do Papa, e aí você submete o seu julgamento de percepção a um escrutínio. Só nesse caso que a gente pode duvidar do que vê. Isso perigosamente significa que a banalidade do mal, outro conceito da Arendt, e a perversidade humana em ação tem condições de alimentar a indústria de notícias falsas em volumes muito maiores do que aqueles que já nos são conhecidos. Eu não sei. Quando eu vejo essas imagens, eu fico pensando, será que as pessoas fazem isso para se divertir? Ou porque elas são mesmo tomadas pela banalidade do mal? Então, vamos agora à terceira parte, não é? Vou demorar um pouco menos, garanto para vocês. Papel dos intérpretes na geração de interpretantes e na proliferação das fake news e deepfakes. Entramos no terceiro elemento da tríade, ou seja, o signo só funciona como tal quando encontra seus intérpretes e produz, na mente desses intérpretes, efeitos interpretativos. Os intérpretes das fake news são pessoas vivas que existem no tempo e no espaço. São seres pensantes. Não adianta chamar eles de idiotas, quem prolifera fake news. Eles são seres pensantes, que sentem e agem, e ininterruptamente interpretam de acordo com o repertório, aí sim, de acordo com o repertório informacional de que eles dispõem. Nunca o ser humano deixou de ser exposto à falsidade e à mentira. Isso sempre houve e haverá. O que mudou? Não adianta falar, ai, Lúcia, isso sempre houve. Tá bom, sempre houve. Só que mudou. Mudou a escala. Mudou a escala. Enquanto eu conversava com a vizinha, ou com meus amigos num jantar, num bar, tudo bem. Agora não é mais assim. Não é mais o boca a boca. Ou escrevia um panfleto, etc. Não. A escala mudou. São os ambientes para a produção, difusão, contágio e disseminação. A internet é um universo de todos e de ninguém. Compartilhar é um apelo que vira regra no funcionamento das redes sociais, gerando-se aí as condições para a disseminação de falsas notícias e de boatos. Aonde que eu recebi e vi a imagem do Papa? Aqui. Acordei de manhã, pus meu celular funcionando e já me veio aquela imagem. Então, felizmente, eu não compartilhei, né? Porque tive alguma suspeita. Mas depende do repertório para você ter suspeita, né? Aliás, eu ando defendendo que nós temos que desenvolver nos processos educacionais, desde a mais tenra idade, a arte da suspeita. Então, compartilhar, mídias sociais e as redes favorecem a fofoca, a novidade pela novidade, o sensacionalismo.
a velocidade da informação impensada e de compartilhamento leviano. Isso não é novidade. Tudo isso a gente já sabe. O que é preciso explorar semioticamente é quem são os intérpretes das fake news. Como funciona a maquinaria tradutória de interpretantes desses intérpretes. Como e onde os signos interpretantes são produzidos e divulgados. Nós sempre vivemos em bolhas. O ser humano sempre viveu em bolhas. As bolhas nos constituem como signos, porque nós somos signos. Não vamos imaginar que nós somos só objetos de signos. Por exemplo, aquela imagem que está ali, que eu estou vendo, e vocês estão vendo aí, é objeto, não é, é signo. O objeto está aqui, corpo. Entenderam? Nós não somos apenas signos e objetos de signos. Nós somos constituídos nas e pelas bolhas de crenças e convicções. Não há como separar de nós nossas convicções e nossas crenças. Sem elas, seria também impossível existir. Aí lembra aquela música do Cazuza? Eu quero uma ideologia para poder viver? É verdade. Então, precisamos de convicções, de ilusões imaginárias e sonhos para tornar a vida suportável e razoavelmente vivível. É aquilo que na psicanálise se chama o registro do imaginário. Ele sutura, não é, os buracos do real. Então, as bolhas que abrigam nossas convicções não são apenas nossas, mas são alimentadas por todos aqueles que nos são semelhantes. É óbvio que nós aqui estamos numa bolha. Nós. Isso que dá para vocês a paciência de me ouvir. Senão vocês não estariam me ouvindo. Porque nós estamos na mesma bolha de convicções, de sonhos e de interesses. Então, vamos parar de dizer, ai, aquelas pessoas lá estão numa bolha, como se nós não estivéssemos. Claro que estamos, mas olha bem, vejam lá. O ser humano é, por princípio e natureza, homofílico. O que quer dizer isso? Nós só gostamos do que é espelho. E costumamos escapar daquilo que aparece como diferente. Aí o Caetano, né? A música do Caetano Veloso. Só gostamos do que é espelho. A alteridade produz apreensão e mesmo temor diante da ameaça da perda de nós mesmos. O poder da crença em uma ideia, religião, afinidade política e afins sempre existiu. Vamos para a diferença agora? Mudou de escala. A diferença bastante significativa que a vivência nas redes instaurou é que nossas crenças são agora monitoradas por algoritmos de inteligência artificial. Assim, os ambientes em rede intensificam o poder das crenças. Não é crença religiosa, hein? Convicções que a gente tem e que nos habilitam a agir e a viver. Nós não vivemos sem convicção. Também chamado de viés de confirmação. Porque os algoritmos de inteligência artificial, progressivamente,
sabem mais de nós do que nós mesmos. E só nos enviam aquilo que sabem e adivinham que queremos e gostamos. Basta um clique em uma informação e os algoritmos passarão a nos enviar, dia após dia, repetidamente, informações aparentadas àquilo que porventura nos interessa. Olha só a experiência que eu tive hoje. Eu procurei para minha filha, que está mobiliando uma casa, uma poltrona. E, claro, fiquei procurando na rede. Por fim, escolhi. Vocês não podem imaginar a quantidade de poltronas maravilhosas que eu não escolhi e que vieram hoje mais ou menos do mesmo tipo na minha rede. E é assim. E quando eu procuro um tema? Aí eu fico feliz, porque vem coisa que eu nem imaginava que existisse. Não é? Um exemplo disso é o Amazon. Você vai lá, compra aquele livro, e embaixo ele te põe uma fileira. É uma tentação, não é? Mas isso opera em tudo. Hoje, nós somos rastreados, cada minuto da nossa existência, por algoritmos que vão nos colocando bolhas. Bom, assim caminha a nossa participação nas redes. Pensar que nós podemos furar as bolhas não tem reza, não tem pedido a Deus e aos santos que permitam que nós furemos as bolhas. Isso é ingênuo. Nós somos os signos que escolhemos e com os quais desejamos conviver. Não tem saída, então? Estou chegando ao fim. As bolhas são também signos, e como signos mais ou menos complexos que são, caracterizam-se por uma gradação. Portanto, existem bolhas e bolhas. Qual a diferença? Tomando algumas mais amplas e ambíguas, expansivas, e outras mais estreitas e peremptórias. As bolhas estreitas e peremptórias aprisionam as pessoas, não é? Numa abóbada ideológica que não tem poros. Essas pessoas ficam mais submetidas à proliferação e à disseminação das fake news. Então, vamos pegar as primeiras, as bolhas porosas, ambíguas, expansivas, como exemplo saudável. Elas são porosas na medida do cultivo da curiosidade. É outra ética que eu também proponho como deve ser praticada. A da curiosidade e a da suspeita, éticas. Ou seja, elas nos abrem para a alteridade. Esse seria o ideal a ser buscado. Acrescido de um novo hábito, não é? Que eu já nomeei, que é o da prática da suspeita. E agora, Daniel, vou fazer uma homenagem a você. As redes hoje nos obrigam a nos tornarmos
colecionadores de rastros. Peguei do Daniel. Mas você vê, Daniel, que eu dou crédito. Está no meu texto isso aqui. É linda essa tua ideia. Colecionadores de rastros. Não é? Não há como praticar a arte da suspeita e a ética da suspeita se não formos colecionadores de rastros. As redes hoje, então, ou seja, temos que caminhar, colecionadores de rastros que caminham dos signos para os seus objetos de referência. Cada vez mais eu dou importância ao objeto de signo e à complexidade do objeto, por meio da experiência colateral, que está na teoria dos signos de Peirce, que seja capaz de explorar o contexto até o ponto exigido para que o signo se torne confiável. Em suma, colocar em prática um exercício de enriquecimento dos interpretantes, que podem ser gerados a partir do cotejo cuidadoso das relações entre o signo e aquilo a que ele se refere. São novos modos de interpretar, um novo aprendizado que incorpora a checagem com o modo de ouvir, de ver e de ler. No outro extremo, as bolhas encolhidas existem, são bolhas estreitas, asfixiantes, iscas fáceis para serem colhidas nas armadilhas dos algoritmos. Estas são grandemente afetadas pelas manipulações políticas, pela força cegante dos fanatismos religiosos, esportivos e outros. Ou seja, são bolhas viciadas na mesmice de seus espelhos embaçados. Todavia, culpabilizar essas bolhas pelas fake news que hoje se alastram, graças ao artifício de robôs, significa desviar-se do alvo. Ficar pondo culpa no robô, ficar pondo culpa nas redes, ficar pondo culpa no algoritmo. Não, não. Claro que eles têm culpa. Mas nós, assim, nos desviamos do alvo da crítica. Qual a razão primordial da aceitação míope, e pior ainda, do compartilhamento das mentiras robóticas ou não robóticas? A resposta é fácil, é a desinformação. Mas qual a razão primordial da desinformação? É preciso atacar o mal pela raiz. O mal precisa ser combatido no seu nascedouro. Onde ele está? No caso do tsunami das fake news e da desinformação, o mal encontra-se na ausência de processos educativos capazes de conduzir as pessoas à autoexigência de continuamente recriarem suas visões do mundo, do outro e de si mesmos. Conclusão: não acredito em outra coisa, senão na educação. É isso, muito obrigada.